Bom dia. Muito bom dia a todos. Queria dar início a esta nossa audição e cumprimentar o Dr. Paulo Cardoso, membro do Conselho Executivo da CONFAP, a quem agradeço, em nome da Comissão, a disponibilidade para estar presente e gostaria de, entretanto, informar que nesta audição que foi pedida pelo Grupo Parlamentar do PST, a grelha que será utilizada será a seguinte: teremos um primeiro momento em que será apresentado o requerimento por parte do PST, de seguida damos a palavra, isto será uns 5 minutos, damos a palavra ao Dr. Paulo Cardoso para falar cerca de 10 minutos, fazer a sua intervenção inicial e depois da intervenção inicial passaremos novamente a palavra aos grupos parlamentares para qualquer esclarecimento ou pergunta que queiram eventualmente fazer e depois, por fim, terminaremos esta audição com uma resposta conjunta por parte do Dr. Paulo Cardoso. Eu queria, entretanto, antes de passar a palavra ao grupo parlamentar do PSD para a apresentação do requerimento, que será o Sr. Deputado Hugo Maravilha, eu queria dar nota que os grupos parlamentares do Bloco de Esquerda, do PCP e do Chega fizeram-nos chegar a informação que não estão presentes, não podem estar presentes por sobreposição de trabalhos. No entanto, tenho aqui os assessores a acompanhar os trabalhos. Mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade e passo então a palavra ao Sr. Deputado Hugo Maravilha, do PSD, para apresentar o requerimento. Bom dia, muito obrigado, Sra. Presidente em exercício. Cumprimentar os grupos parlamentares aqui presentes e os senhores deputados. Começar por dizer que a questão da gratuitidade das creches é um problema muito sério para as famílias portuguesas. O Governo tem tido enormes dificuldades em implementar a creche feliz, mas teima em não reconhecer isso. O PSD, por sua vez, tem apresentado diversas soluções, diversas iniciativas parlamentares para melhorar o funcionamento da medida da gratuitidade das creches. Contudo, estas têm sido sempre rejeitadas pela maioria socialista. Esta é uma matéria à qual o PSD tem dedicado especial atenção porque interfere na vida pessoal e profissional das famílias. Infelizmente, não ignoramos que existem muitos pedidos de ajuda de famílias que não encontram vagas nas creches, nem nas redondezas da sua residência, nem perto do local de trabalho. Há casos de pais que se despediram para cuidar dos filhos por não haver vaga em creche. Outros há que pedem para ficarem em teletrabalho. É também inadmissível que as famílias não tenham direito à gratuitidade só porque as crianças não estão a frequentar uma creche dentro do seu concelho de residência, principalmente quando vivem no limite do concelho e as creches mais próximas estão precisamente no concelho vizinho. Além disso, os pais podem querer escolher creches que estejam mais próximas da família de retaguarda, dos avós, por exemplo, e podem ficar num concelho vizinho. E também não se entende por que razão as famílias são obrigadas a aceitar vagas em creches do setor social, se preferem ou se têm vaga em creches aderentes do setor privado, que melhor possam servir os seus interesses. Até porque o custo que o Estado tem com essas crianças é exatamente o mesmo, quer seja no setor social, quer seja no setor privado. Também entendemos que não é aceitável que essa prioridade seja feita por concelho e não por freguesia, obrigando assim muitas vezes as famílias a percorrer diariamente muitas distâncias para ter direito a uma creche gratuita. Por outro lado, o Governo anuncia recentemente o aumento do número de vagas, adaptando salas existentes ou permitindo ter mais crianças por sala, mas parece-nos que falta operacionalizar esse aumento, nomeadamente no que diz respeito à resposta da Segurança Social. Outro dos problemas é o atraso na divulgação, no portal da Creche Feliz, das vagas gratuitas existentes nas creches privadas, nomeadamente nos distritos de Porto e Aveiro. E por tudo o que acabei de referir, e tendo em vista uma melhor implementação da medida da gratuitidade das creches, entendemos ser necessário quem diariamente, no terreno, lida com esta situação. E esse
é efetivamente o propósito do nosso requerimento a solicitar esta audição. É esta a apresentação do requerimento, é isto que pretendemos, nomeadamente da CONFAP, é que, de certa forma, dê um contributo para melhor implementar a medida da gratuitidade das creches. Muito obrigada, Sr. Deputado Maravilha. Entretanto, passo então a palavra, conforme foi referido inicialmente, ao Dr. Paulo Cardoso, para, em nome da CONFAP, poder dizer o que assim entender. Muito obrigada. Passo então a palavra, Dr. Paulo. Ora, muito bom dia. Queria começar por agradecer o convite e, na pessoa da Sra. Presidente, cumprimentar todos os presentes. Pedia só um segundo, porque o som está muito baixo. Vamos verificar só se o problema é aqui. Não? Não sei se já está a ouvir melhor. Não. Tá? Está bastante... Só um bocadinho, estamos a verificar se é aqui. Está no máximo? Pode começar. Está melhor agora. Está melhor agora. Está melhor agora. É possível aumentar o som do computador? Sim, do seu. Sim, já está no máximo também. Já está no máximo? Está. E Não sei se está... aproximar mais do micro. É isso, já estou mais próximo agora. Não sei se conseguem já ouvir melhor. Melhorou um bocadinho, mas vamos Melhorou? tentar com um silêncio assim absoluto Pronto. mesmo. Tá, muito obrigada então, passo a Ok, palavra, pode tá bom. começar. Pronto, queria começar por agradecer, então, como disse, e obrigado pelo convite. É realmente uma preocupação da CONFAP a situação que se está a passar com o programa Creche Feliz. Temos recebido inúmeros e-mails de pais que estão preocupados porque não têm onde colocar os seus filhos. Temos tentado, com a Associação de Creches Privadas, ver qual é a melhor situação. Também já enviamos para a Segurança Social um ofício a solicitar o apoio exatamente às famílias, porque, conforme disse o senhor deputado do PSD, Hugo Maravilha, é evidente que estão a existir situações de pais que estão a deixar os seus empregos para tomar conta dos filhos. Estão a existir situações de pais que não estão a retomar o seu trabalho após o tempo em casa com os filhos, porque não têm mesmo onde os deixar. E realmente está a ser uma situação um bocado complicada, porque essencialmente a falta de vagas que existem em Lisboa, que existe no Porto, que existe em Setúbal, está a deixar com que existam muitas famílias que não conseguem ter os dois pais a trabalhar. E isso faz com que, numa situação em que vivemos neste momento social difícil, ainda se torne mais difícil esta situação. Portanto, a ideia do programa é muito boa, só que a sua implementação devia ter sido devidamente pensada a tempo. Sabemos que existem um grande número de crianças que estão a aguardar, nascidas após 1 de setembro de 2021. As creches, as IPSS estão completamente lotadas, as creches privadas têm uma abrangência que também não é suficiente, porque a senhora Ministra do Trabalho disse, até num órgão de comunicação social, penso que foi ontem, tanto que em 2024 120 mil crianças portanto, iriam ser abrangidas pelas creches, por lugares nas creches, mas estamos em 2023 e
e estamos com muita dificuldade. Isto vem prejudicar muitas famílias. A CONFAP tem tentado, dentro daquilo que é possível, ajudar. Entretanto, aquelas crianças que nasceram após 1 de setembro de 2021 para o ano já vão para o jardim de infância, que é um outro problema. Portanto, a CONFAP tem algumas propostas que depois poderá apresentar mais à frente, mas o que é certo é que nós até 31 de 12 de 2023 há uma previsão de 252 mil crianças nascidas em Portugal e só 169 mil, é que são, das quais 169 mil serão elegíveis, mas não temos neste momento lugar para todas as crianças nas creches. Portanto, era muito importante. E depois é o seguinte, temos que dividir a estada das crianças nas respectivas creches de forma diferente, porque uma coisa são os berçários, até 1 ano, outra coisa depois são as respectivas creches até ao segundo, até ao terceiro. Porque o número varia em função daquilo que são as necessidades, e como nós sabemos, por exemplo, para termos um berçário, o número máximo de bebés são 10 por cada berçário, mas as condições necessárias para ter esses bebés, portanto, tem que ter uma sala de berços com 20 metros quadrados, tem que ter uma zona de parque igualmente, tem que ter uma copa de leites com pelo menos 10 metros quadrados, tem que ter uma sala de higienização. Portanto, isto são tudo situações que fazem com que muitos privados não possam ou não queiram fazer um investimento para tão poucas crianças. Portanto, depois sabemos que até 1 ano já podemos ter em 28 metros quadrados 14 crianças, e depois aos 2 anos podemos ter 18 em 34 ou 35 metros quadrados. Portanto, há aqui umas diferenças entre o berçário, o primeiro ano e o segundo. Portanto, era importante realmente, e como disse o Sr. Deputado, e bem, o custo para o Estado fica igual, quer nos privados, quer nos públicos, que fossem adotadas medidas, e ainda estão muitas creches privadas à espera de terem autorização para poderem receber crianças relativamente a este programa. Era necessário realmente maior celeridade, no sentido de que se pudessem colocar o maior número possível de crianças até o final do ano, pelo menos, porque isto vai trazer, como já disse, graves consequências para muitas famílias que neste momento não têm apoio social por trás deles também, nem retaguarda, porque muitos casais jovens deixaram de ter esse apoio, essa retaguarda, pela mobilidade, por causa dos empregos, e portanto deixaram de ter essa retaguarda, e neste momento encontram-se sozinhos, e ou ficam um dos pais com a criança, ficando o outro apenas a trabalhar, e isto cria grandes constrangimentos na relação familiar. Era um bocado por aí que eu queria ir no início, depois mais para a frente teria outras coisas para dizer. Muito obrigada, agradeço imenso a intervenção. Tivemos alguma dificuldade em ouvir, mas agora já estamos a ouvir melhor. Entretanto, eu vou passar a palavra aos grupos parlamentares e passo naturalmente a palavra ao grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Hugo Maravilha, que fará agora a intervenção inicial. Eu peço desculpa, é o PS primeiro. Pronto, mas pode passar. Então passo ao Partido Socialista, à Sra. Deputada Mara Lagriminha, que fará a sua intervenção, e de seguida passo então para o Sr. Deputado do PSD. Muito obrigada, Sra. Deputada. Muito
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por saudar a si. Cumprimentar também, naturalmente, o Dr. Paulo Cardoso, em representação da Confederação Nacional das Associações de Pais, e também agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a sua disponibilidade para estar nesta reunião. Eu começaria por dizer que, para o Partido Socialista, de facto, é muito relevante ouvir os representantes dos pais e as confederações, associações que também os representam, para perceber, avaliar e também monitorizar aquela que, na nossa perspectiva, é uma das medidas que o Governo tem vindo a concretizar e que, na nossa opinião, é das mais relevantes para o futuro e que, pela primeira vez em muitas décadas, diria eu, garante de uma forma séria aquilo que é uma verdadeira política de apoio à primeira infância. E isso é um dado que nós gostaríamos de registar nesta nossa primeira parte da minha intervenção. O programa da gratuitidade das creches, como disse, é uma medida positiva, não é? Promove um caminho para finalmente alcançar um objetivo que acredito que é um objetivo comum, que é, de facto, democratizar aquilo que é o acesso à creche. E isso, naturalmente, é bom também para as famílias, mas, sobretudo, para as crianças. E tem sido nosso entendimento que, para o alcançar, foi apresentada, publicada uma estratégia concreta, com planeamento conhecido, transparente e, por isso, com previsibilidade. E é essa previsibilidade que realmente separa aquilo que esteve na base do requerimento do PSD daquilo que é o nosso entendimento. É que, de facto, este programa foi conhecido desde o início, está publicado e o seu caráter progressivo é conhecido desde o início. E, por isso, existem, de facto, um conjunto de critérios esses, como eu disse, estão publicados, que se têm vindo a adaptar à realidade também. O Governo teve sempre essa, eu até diria, essa capacidade de adaptação à realidade, tendo em conta também o contexto deste programa e, sempre que necessário, fez exatamente essa adaptação naqueles que são os chamados critérios prioritários do programa Creche Feliz, e eu também gostaria de registar isso, os critérios que dão prioridade não excluem ninguém do acesso e, portanto, o que visam mesmo é também dirimir algumas desigualdades e eu acredito que aí também estejamos de acordo. Esta audição, também na nossa perspectiva, é relevante porque também permite uma visão que nos ajudará aqui, enquanto deputados na Comissão de Trabalho e Segurança Social, ajudará a perceber as dificuldades essas que, naturalmente, também não escamoteamos, que existem, até pela particularidade desta medida. Eu também partilho, são poucos os países na Europa que têm medidas como esta da gratuitidade das creches, e é uma medida difícil também de executar, também pelo seu caráter progressivo e pela oferta que existe. Mas eu diria também que Portugal é dos países da União Europeia com maior cobertura de creche, e que não há nenhum país na Europa que tenha uma cobertura de 100%. E, portanto, esse é um dado relevante e que gostaria de partilhar, mas é um caminho que nós estamos a fazer e que estamos a traçar. Portanto, como eu disse, esta é uma medida que tem, de facto, central o tema das famílias. É também importante referir, porque acredito que Vossa Excelência, também como representante da Confederação de Pais, reconhece ou reconhecerá que é uma medida que, neste momento, estamos a falar de uma poupança mensal por família, mensal, acima daquilo que é metade do salário mínimo nacional, para as famílias que já têm acesso, mas também esta é uma medida que, como disse, responde numa lógica de conciliação. E, na nossa perspectiva, também responde àquilo que é o desafio demográfico. E, portanto, são 3 eixos que eu gostaria de deixar aqui, que eu acho que são muito relevantes para impulsionar e continuar a impulsionar esta medida. Como disse, estamos a 2 anos, tem apenas 2 anos da execução desta medida, um apenas para o alargamento da rede lucrativa e, portanto, existem dados que nos dão confiança na continuação do trabalho para chegar a mais crianças. Temos neste momento, e são dados que gostaria de perguntar se os conhece, temos neste momento uma capacidade de oferta para cerca de 85 mil crianças beneficiarem da gratuitidade das creches. Ofertas essas, além daquelas que também são disponibilizadas pelas AMAs da Segurança Social. Mas há uma realidade que existe e também está a ser resolvida. E esta audição, eu disse também, é muito apropriada porque está no timing perfeito. Nós vamos ter em breve a discussão do Orçamento de Estado para 2024 e o Orçamento de Estado para 2024 dá, de facto, um passo importante
porque volta, de facto, também a reforçar esta medida. Eu diria, a partir de setembro, a abranger as crianças que ingressem até ao 3º ano de creche, no setor social solidário, mas também complementarmente no setor lucrativo. Nos últimos meses também, e gostaria de saber se tem essa referência, terão sido criadas mais 10.000 vagas em creche, graças à portaria que de facto permitiu aumentar o número máximo de crianças por sala e reconverter os espaços previamente dedicados à infância para aumento da capacidade de resposta, além do número de vagas que também será disponibilizado em sede PRR, mas também de programa PAR. Estamos a falar de cerca de mais 20.000 novas vagas. Eu já estou a exceder o meu tempo, portanto eu vou concluir. Para terminar, eu diria, eu acho que concordamos que a nossa ação tem que estar no reforço da capacidade de resposta e, portanto, o que eu lhe pergunto é, tem ou não a clara noção que com esta medida da gratuitidade temos hoje mais crianças a frequentar a creche do que tínhamos antes de existir a medida da gratuitidade? Se tem noção quais são os concelhos onde existe maior dificuldade, são os concelhos urbanos, são os concelhos do interior, porque eu estou certa que as dificuldades, de facto, não são iguais, e como é que vê, de facto, estas respostas que o Governo deu nos últimos tempos, nomeadamente aquelas que agora estão previstas em sede de orçamento. Muito obrigada e obrigada pela tolerância, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Mara Lagriminha. Passa então agora a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Hugo Maravilha. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu louvo, obviamente, o esforço feito pela minha colega Mara Lagriminha, a defesa do Governo. Deixe-me só aqui esclarecê-la e esclarecer, sobretudo, o Dr. Paulo Cardoso, ele também já o deve saber, mas a única medida que consta do Orçamento de Estado relativamente à gratuitidade das creches diz o seguinte: o Governo prossegue a sua política de alargamento das creches gratuitas. Em 2024, mais precisamente a partir de setembro de 2024, passa a abranger crianças que ingressem até o 3º ano da creche no setor social e solidário e, complementarmente, no setor lucrativo. Portanto, a única medida que temos em termos de Orçamento de Estado é para 2024 e, eventualmente, porque já sabemos como é que isto nos governos socialistas funciona, e, eventualmente, será só a partir de setembro de 2024. Portanto, isto era a primeira nota que queria deixar ao Dr. Paulo Cardoso, que é efetivamente o que consta no Orçamento de Estado. A segunda questão, Dr. Paulo Cardoso, que lhe queria colocar diretamente, tem a ver com umas afirmações recentes, quer do Primeiro-Ministro António Costa, quer da Sra. Ministra do Trabalho, que dizem o seguinte: o Governo afirma ter criado 9.000 novas vagas gratuitas em creches nos últimos 2 meses. De acordo com a Ministra Ana Mendes Godinho, nos últimos 2 meses, e graças à entrada em vigor da portaria de 5 de julho, permitiu aumentar o número de crianças por sala e reconverter espaços previamente dedicados à infância. Foram criadas 9.000 vagas. E o que eu lhe pergunto, seguidamente, a Presidente da CONFAP, a doutora Mariana Carvalho, vem dizer que a legislação até foi célere, mas depois falha a operacionalização. As creches apresentaram projetos para poder receber mais crianças, mas não têm resposta por parte da Segurança Social. Portanto, temos aqui, sobre o mesmo assunto, 2 perspectivas diferentes. A do Governo, que nos diz que foram criadas 9.000 vagas em 2 meses, e temos a CONFAP a dizer que, a bom rigor, não foi criada nenhuma porque há aqui um entrave por parte da Segurança Social. E, no fundo, o primeiro esclarecimento que eu queria que me desse, se souber, é se efetivamente há este número de vagas criadas ou não, ou se vão ser criadas, quando é que serão criadas, e se efetivamente está a haver obstáculo por parte da Segurança Social relativamente a esta medida que foi anunciada. Este seria o primeiro esclarecimento. E o segundo esclarecimento, que pretendia, também de uma forma muito telegráfica e até muito direta, é simples. Eu, no meu requerimento inicial, já fiz uma exposição daquilo que são, na perspectiva do PSD, as grandes lacunas desta gratuitidade das creches. Penso que o Dr. Paulo Cardoso também a subscreveu, seguidamente também confirmou que efetivamente existem estas lacunas, e eu até tenho aqui uma nota a dizer em que referiu que o grande problema da medida tem a ver com a sua implementação, que não foi pensada. Portanto, são palavras do Dr. Paulo Cardoso. E, portanto, o que eu lhe perguntava é, dentro das medidas que estão tomadas
se concorda com todas que estão tomadas ou se há alguma que não devia estar em vigor, ou se há alguma medida que sugere ao Governo que de forma imediata permita, de certa forma, o aumento substancial ou considerável do número de vagas nas creches. Portanto, no fundo, é uma pergunta muito objetiva. É que se pronuncie sobre as medidas que atualmente estão em vigor, se concorda com elas ou não, ou se há alguma que merece alguma reflexão, e, por outro lado, se sugere, e este até foi o verdadeiro intuito de o chamar cá, se sugere alguma medida que o Governo ainda não tenha implementado, mas que já tenha sido sugerido pela CONFAP, para melhorar esta medida da gratuitidade das creches. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Como informei inicialmente, os grupos parlamentares do Bloco de Esquerda, PCP e Chega não estão presentes, mas estão presentes os assessores. Portanto, agora, uma vez feitas as duas intervenções do Partido Socialista e do PSD, eu passava então novamente a palavra ao Dr. Paulo Cardoso para a sua intervenção final, tendo precisamente o mesmo tempo que foi utilizado pelos demais partidos, portanto 10 minutos, naturalmente uma tolerância, e se assim for necessário, e portanto passo a palavra. Muito obrigada. Ora, muito obrigado pelas perguntas. Relativamente, eu ia começar pela senhora deputada do PS, que disse que realmente era um programa progressivo, que trazia uma poupança substancial às famílias, é verdade, é um programa progressivo. Aí não concordamos muito, sabemos que está a ser um programa progressivo, mas, portanto, 85 mil vagas não é suficiente para o número de crianças que nós temos. E depois, para ser um programa progressivo, tem que se dar prioridades. As prioridades quais são? Pensamos que estão a ser dadas aos escalões A e B, em que até muitas famílias dessas nem sequer estão, infelizmente, não estão a trabalhar. E aquelas pessoas que realmente estão a trabalhar não estão com as suas crianças nas referidas creches. É evidente que é um projeto que é bom, que nós saudamos, porque vai trazer mais possibilidades das famílias até aumentarem a sua natalidade. Portanto, só que o problema é realmente essa colocação. É evidente, conforme disse, existem muito mais crianças a frequentar as creches. Porque, como estava a dizer, muitas dessas crianças cujos pais não trabalham, estão em casa, são subsidiados pelo Subsídio Social de Inserção e outros problemas que têm, ficavam com as crianças em casa e agora vão colocá-las nas creches. Os concelhos onde existem mais necessidades de vagas, já o tinha dito, é o Porto, Lisboa e Setúbal. São os concelhos onde há uma necessidade premente de vagas. Depois, respondendo ao Sr. Deputado Maravilha, as crianças que em setembro de 2024 vão entrar, podem entrar para as creches, são aquelas crianças nascidas após 1 de setembro de 2021 já vão deixar e vão passar para o jardim de infância. Portanto, isto aqui depois começa a haver uma passagem das crianças que com 3 anos deixam as creches e passam para o jardim de infância. Portanto, o mais 9 mil vagas é relativo. Realmente a minha Presidente da CONFAP, portanto, disse e bem, porque nós falámos com a Segurança Social no sentido de dar uma resposta mais célere àquelas creches privadas que se tinham candidatado a receber crianças. Na altura, a Segurança Social começou a trabalhar nesse sentido.
Depois não sabemos porque de um momento para o outro e passou a dar as autorizações e depois de um momento para o outro cancelou as autorizações todas dadas. Essas autorizações só depois mais tarde começaram a ser novamente abertas, mas não ao ritmo que é necessário. Existem ainda muitas creches privadas que se inscreveram, mas que não têm ainda autorização para receber crianças, o que é uma situação que lá está, e daí eu dizer na minha intervenção inicial que esperava que até pelo menos final do ano essa situação ficasse completamente reduzida. Medidas pensadas há muitas. Nós não podemos criar um programa, e quando eu disse que o programa que não tinha sido pensado, foi no sentido em que nós não podemos começar a construir uma casa por telhado. Isto sem ser em termos de crítica, mas em termos daquilo que sabiam que iriam ser as necessidades de colocação de crianças. Porque nós, quando falamos em crianças, temos que falar em equidade. E quando falamos em equidade, essa equidade não está a existir, em nosso entender. Porque quando nós lançamos uma situação destas, temos que criar as condições necessárias para que todas as crianças, e quando digo todas, são todas, tenham acesso a este sistema. Não deixo de não dar os parabéns realmente pelo programa, acho que é um programa extremamente necessário, mas podíamos, o deputado perguntou-me se tínhamos algumas soluções. Podíamos ter aqui algumas soluções, como eu disse no início, é muito difícil, por exemplo, nas creches até o primeiro ano existirem, até porque com a situação que tivemos do Covid-19 e da baixa natalidade na altura, houve um grande número de creches privadas que faliram. Depois, hoje em dia, para criar uma creche, por exemplo, até ao primeiro ano, eu já disse as condições que eram necessárias e fica extremamente caro e nem toda a gente quer fazer essa aposta no futuro. Depois, portanto, e como até ao primeiro ano, é uma situação em que nós pensámos que a Segurança Social teria mais a ganhar do que a perder se aumentasse, por exemplo, a licença parental até aos 12 meses para estas crianças. Porquê? Porque dos 180 dias até um ano, as crianças vão para as creches e portanto, temos que ver quantas vezes é que elas ficam doentes, quantas vezes é que os pais têm que abandonar os trabalhos ou deixar de ficar em casa para tomar conta dos filhos. Isto coloca outro problema depois a nível laboral, porque depois chegamos à conclusão, e infelizmente em alguns casos acontece isso, em que quando uma pessoa vai ser aceita num determinado emprego, e principalmente se for sexo feminino, perguntam-nos logo se tem filhos ou se está a pensar em ter filhos, porque isso é uma situação que depois é preocupante para essas empresas. Não o deveria ser, mas infelizmente ainda é. Portanto, achámos que uma das hipóteses era aumentar a licença parental até aos 12 meses. E outra coisa era também que se pudesse ser dado através do programa PAS e do PRR um apoio financeiro aos setores lucrativo e social, no sentido de uma expansão da rede de creches em Portugal. Porque eu tinha aqui até para vos dar uns dados, peço desculpa. Exatamente. Portanto, nós sabemos perfeitamente e os números são estes. As vagas em creche em 2021 eram 118.260, sendo que 91.000 eram em IPSS e 27.000 em creches privadas. Isto porque algumas creches, como eu disse, faliram devido ao Covid-19. Em 2021, a cobertura de creches pelo país era de 5,2%, devido à redução da natalidade, pois existiam as mesmas creches, mas para muito menos crianças.
existe muita desigualdade em termos daquilo que é a taxa de cobertura no país. No interior, considerado zonas de baixa natalidade, temos taxas de cobertura de 80%, mas nos concelhos do litoral temos taxas de cobertura na ordem dos 37%. As coberturas de creches privadas é maior nas principais cidades do país, como é lógico, sendo que temos 40% em Lisboa, 31% no Porto e 45% em Setúbal. E, portanto, eu sei que em setembro deste ano a senhora Secretária de Estado da Inclusão, numa entrevista, que já tinham aderido à Bolsa de Creches Gratuitas 579 das 673 creches privadas em Portugal. Portanto, ainda temos cerca de mais de 100 creches que podem perfeitamente ainda ser colocadas ao serviço das nossas crianças no sentido gratuito. Em curso, no âmbito do projeto de financiamento do PAS e do PRR, o reforço da capacidade do setor social em 26 mil lugares em creche, 16 mil dos quais já aprovados, mas que só ficarão disponíveis em 2025 e 2026. Portanto, o Governo prevê também até 31 de 12 de 2023 ser criados mais 6 mil lugares nas creches através de projetos de reconversão de salas de jardim de infância em salas de creche. E a previsão é que até 31 de 12 de 2023 teremos 252 mil crianças nascidas em Portugal, das quais 169 mil são elegíveis à creche gratuita, nascidas após 1 de nove de 2021 e com mais de 5 meses. Isto sem contar com as crianças estrangeiras que vivem em Portugal, mas que não nasceram em Portugal. Portanto, isto vem-nos trazer situações difíceis. Sabemos também que tem aumentado o número de migração de imigrantes em Portugal. Portanto, também vem fazer com que o número de crianças seja mais elevado. Portanto, temos milhares de famílias com baixos rendimentos que passaram a ter acesso a uma creche, é verdade. Muitas famílias deixaram de ter apoio de retaguarda devido às deslocações, portanto a necessidade de uma creche é mais premente. Desta forma, muitos progenitores puderam voltar ao mercado de trabalho com este programa, mas há muitos que não têm lugar nas creches, já não podem voltar ao local de trabalho. Daí a falta de equidade que a CONFAP fala e que não pode existir. A natalidade está a subir em média 5% desde 2022. Ficarão a faltar cerca de 100 mil vagas em creche até ao final de 2023. Portanto, isto porque a passagem aos 3 anos para o jardim de infância vai ser feito já, como disse, pelas crianças que nasceram em setembro de 2021, portanto, no final do ano de 2023, portanto, no final do ano que vem, essas crianças estarão todas no jardim de infância. O que nos vai trazer outro problema, que nós não podemos aliar, que é o facto de as crianças que vão aos 3 anos para o jardim de infância, neste momento, estão a ter falta de vagas por causa da reconversão de muitas salas de jardim de infância em creches. Portanto, nós estamos a tentar tapar um buraco e estamos a abrir outro. Neste momento temos relatos de muitos pais que têm crianças com 3 anos que não têm jardins de infância para as colocar. E para isso têm que pagar o privado. Ora, quando nós temos uma educação gratuita e queremos começar com um programa destes, daí eu achar que devia ter sido pensado, porque agora estamos a tirar lugares aos jardins de infância para colocação em creche e não temos local onde colocar as crianças com 3 anos, que já ficaram muitas de fora este ano, devido à falta de vagas. Portanto, deixava isto para reflexão. Agradeço o terem-nos ouvido. Nós vamos continuar a trabalhar. Nós estamos aqui sempre para ajudar, não é para criticar. E nós, ao estarmos a dizer estas coisas, é exatamente para ajudar a arranjar soluções. Estamos aqui. Sempre que vocês acharem que é necessário um apoio da CONFAP ou uma ajuda da CONFAP, nós estaremos disponíveis para vos ajudar. Mas esperemos que vocês também nos ajudem a que realmente as nossas famílias possam deixar os seus filhos nos locais mais seguros que existem, que são as escolas e as creches de infância, e portanto que a seguir à casa de cada um, os locais mais seguros têm que ser esses mesmos,
e onde os pais vão deixar de trabalhar e buscar à tarde, com a maior confiança, mas que neste momento para muitos pais existe um entrave que nós pensamos e achamos que deve ser combatado o mais rapidamente possível, e aquilo que nós pudermos fazer para ajudar, estamos disponíveis. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada. Agradeço ao Dr. Paulo Cardoso, em nome da Comissão, quer os contributos que aqui nos deixou, quer esta disponibilidade também para continuarmos este trabalho em conjunto no que diz respeito à implementação do programa Creche Feliz. Mais uma vez, obrigada pela disponibilidade, pelos contributos e, naturalmente, que iremos continuando este diálogo. Muito obrigada e bom dia. Obrigado, bom dia.